Política. Professor Raul Borges, o professor que não daria um puxão de orelha no Collor, mas com certeza teria uma conversa no tete a tete com ele. 30 anos depois, o ciclo se fecha para Fernando Collor de Mello, professor. E é um spin-off, né? Porque tá todo mundo esperando o Xandão, por exemplo, decretar uma prisão do Bolsonaro, mas ele vai lá e prende o Collor. E essa história do Collor, viu, gente, é uma história muito séria, porque o Collor, ele foi condenado já por um desvio, por um pagamento de propina, onde ele recebeu 20 milhões de reais da UTC Engenharia para facilitar contratos com a BR Distribuidora. E detalhe, viu, gente, 20 milhões que estão provados, porque a Polícia Federal falava em perto de 100 milhões de desvio e pagamento de propina. Então é um crime gravíssimo. Não é também a primeira vez do Collor. O Collor é reincidente, que todo mundo vai lembrar do Fiat Elba, que ele recebeu lá naquele esquema todo do PC Farias. E o Elba era um carro feio pra caramba, velho. Era, carro feio pra caramba. Mas na época era o panorâmico, né? E ele bancava daquela época de humilde, né? De descamisado, de defensor dos pobres e dos humildes e caçador de marajás, e criou aquela áurea ali de combatente do crime organizado, da corrupção, e a gente já sabia e já sabe no que deu, né? O Collor é o primeiro presidente caçado da história brasileira e vai ser mais um ex-presidente preso. Na verdade, já está preso, foi preso às 4 horas da manhã de hoje, gente, no aeroporto de Maceió. Credo. Ele ia se entregar, ele estava indo para Brasília se entregar para a Polícia Federal de Brasília, para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília, mas a Polícia Federal de Maceió resolveu catar ele antes e ele já está preso nesse momento na Superintendência da Polícia Federal em Maceió. Deve ser transferido ao longo do dia para Brasília para o cumprimento de pena. Presta atenção, Flávio. Tem uma chance dele ser solto hoje. Porque o que o Xandão fez? O Xandão prendeu e determinou a confirmação da prisão pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Certo. Então o plenário vai abrir, plenário virtual, vai abrir às 11 horas da manhã de hoje até às 23 horas e 59 minutos. Então ao longo do dia, os ministros do Supremo vão se posicionar pela manutenção ou pela revogação da prisão. O fato é que a defesa está correndo de todos os jeitos possíveis para tirar o Collor da cadeia ainda hoje. Mas a expectativa é de que a maioria dos ministros do Supremo confirmem a prisão do Alexandre a prisão efetuada a pedido do Alexandre de Moraes. E por que eu coloco isso, Flávio? Porque a gente já conversou sobre isso algumas vezes. O Xandão, quando lança uma situação dessa para o plenário, ele certamente já amarrou, né? Certamente já conversou com seus pares, já apresentou os motivos da prisão. É uma prisão que está se arrastando desde 2017, né? Então, desde 2017 a condenação, não havia prisão, os recursos protelatórios foram colocados um atrás do outro. Por que o Collor está sendo julgado no STF, professor, se ele hoje não tem mandato? Porque os crimes foram apurados quando ele era senador, quando ele tinha mandato. Então, por conta disso, o processo dele está no Supremo. Então, Alexandre de Moraes determinou a prisão e certamente, como já fez outras vezes, já há um entendimento da maioria dos ministros do Supremo pela prisão do Collor, que tem 75 anos de idade, está condenado a 8 anos de prisão. É óbvio que não vai ficar os 8 anos de prisão, né, Flávio Silva? Sim. Mas não deixa de ser simbólico um ex-presidente da República preso no Brasil por corrupção. Até porque, Raul Borges, não fica 8 anos preso, que a partir do momento que eles vão pra cadeia, eles passam a ter um bom comportamento, né? É verdade. Passam a ter um comportamento exemplar, né? Coisa incrível isso. Exemplar, Flávio, claro, né? Claro, né? Professor Raul Borges, ele declarou em 2022 um patrimônio de 6,2 milhões de reais. Aí você me fala que o cara recebeu 20 milhões de propina ou até mais. O Collor, ele inaugurou aqui, gente, para os políticos brasileiros, a questão das contas no paraíso de Caimã, né? Nas Ilhas Caimã. Quando a gente rememora, inclusive, Flávio, eu fiz essa indicação para você e faço indicação para os nossos ouvintes também. Sim. Tem um podcast hoje aí nos principais tocadores do Brasil chamado Trapaça. O Luiz Carlos Pinto, que foi um dos jornalistas, ou o primeiro jornalista a levantar a bola desse esquema de corrupção do PC Farias, capa da Veja com o Pedro Collor, irmão do Collor, capa da Veja com o motorista Heriberto, que era o motorista do Collor, que levava dinheiro vivo para pagamento de propina. Ele foi o cara que começou a desenrolar esse novelo, né? Que deu em tudo isso
toda essa questão que envolveu a cassação do Collor. Vale muito a pena a gente dar uma olhada nesse podcast, porque uma das coisas bastante interessantes é que o Collor foi um dos caras que inaugurou essa ideia de ter dinheiro em paraíso fiscal. No Brasil você não encontrava dinheiro do Collor, mas quando foi para Ilhas Caimão o problema era muito sério, tanto ele quanto o PC Farias, com milhões, em alguns momentos inclusive as propinas que eles recebiam na época de campanha e depois em contratos do próprio governo federal, gente, era na casa de 50-50, ou seja, 50% para cada um. Os dois ficaram muito ricos e muito poderosos com todo o dinheiro que conseguiram arrecadar naquele período. E outra coisa, tudo também muito comprovado, né, gente? Nada especialmente no nome do Collor, muita coisa em nome de laranja e no nome do Collor, Flávio Silva, um Fiat Elba. Claro, mas ele foi o que veio com a promessa de caçar marajás e caçou a poupança do povo, né? É verdade, confiscou a poupança do povo, né? Muita gente sofreu muito com aquilo, viu? Muita gente cometendo suicídio, cidadão de um dia para noite perdeu tudo, porque, enfim, o governo confiscou. A ideia do Collor era começar a devolver em 18 meses com uma correção melhor do que a do mercado, mas você já sabe o que deu, né? Muita gente está na justiça até hoje para receber reparação por conta desse dinheiro tomado pelo Collor na década de 90. Professor, você vai continuar acompanhando durante o dia essa prisão? Com toda certeza, e a qualquer momento a gente pode voltar aqui na programação trazendo novidades. Aqui no Jornal da Cidade você ouve o comentário de quem entende do assunto. Ele é professor, historiador e cientista político, Raul Borges, agora 7h15.